Olá pessoal, boa noite, boa noite. Vamos aqui começar a nossa segunda live de aquecimento dessa jornada super bacana que é da graduação ao primeiro milhão. Imagino que seja o sonho, né, de todo mundo que está formando na universidade, que está chegando aí ao final do curso, né? E hoje nós vamos receber aqui o Luiz Otávio, que vai participar com a gente dessa live. E ele que foi o cara que me mostrou o mundo dos investimentos, me mostrou o mundo das finanças, que hoje eu posso confessar que eu ganhei até certa paixão, tudo graças a ele, e ele vai explicar pra gente aqui, com muito detalhe, a importância da gente, né? Principalmente quem está aí na graduação, né? Ou quem está aí começando, tentando dar uma contornada aí na carreira, criando novos caminhos. Por que é importante a gente começar a investir cedo, né? A gente vai entender de que o quanto que o tempo é um fator importante. Então vou chamá-lo aqui para a gente conversar. Dar início. Vamos lá. Então quem ainda não se inscreveu na jornada, né, da graduação ao primeiro milhão, que faça aí a sua inscrição no link da minha bio, já está lá, né? Então basta você entrar e fazer a sua inscrição para estar com a gente, né? Tá sendo um momento assim muito gratificante de poder estar com vocês. A gente está tendo um pequeno probleminha aqui na conexão, mas enquanto isso a gente vai conversando sobre o quanto que quando a gente pensa, deixa eu fazer mais um convite aqui. Vou guardar aqui, acho que entrou novamente, Luiz Otávio. Ixi, o professor Luiz Otávio não pode participar? O que será que está acontecendo? Será que está ocorrendo? Então, caso, né, esteja assistindo aí a gravação da live, né, dá uma adiantada aí. Então, pronto, conseguimos. Boa noite, Luiz Otávio. Luiz Otávio, né, caso você ainda não saiba, também é meu irmão, né? Não sei se é vantagem, desvantagem, mas é isso aí. É o cara que, como eu estava falando aqui anteriormente, o cara que me apresentou o mundo das finanças, que me apresentou o mundo, né, dos investimentos, desde lá de 2020, ele batalhando na minha cabeça, até o momento que eu cedi, e foi uma gratíssima surpresa, né, que inclusive virou uma das paixões que eu posso dizer que eu tenho hoje. Então, primeiro, boa noite, Luiz Otávio. Ser presente aí, conversar, dar um oi pro pessoal, seja quem está aqui ao vivo, seja quem for assistir a gravação depois. Boa noite, né, a todos. Como o professor Luiz Guilherme, né, já disse, além, né, de trabalharmos juntos, nas horas vagas, né, nós somos irmãos. Meu pai até costuma brincar, né? Ele é meu irmão desde que ele nasceu. Faz parte. Então, gente, essa questão, né, que ele colocou de ser apresentado, né, ao mundo das finanças é muito interessante porque, infelizmente, eu não começaria, né, esse encontro sem apresentar alguns dados. O brasileiro é muito deseducado financeiramente. E, ao se preparar, né, para entrar nesse mundo das finanças, existem alguns requisitos que são muito básicos. E nós trazemos, na nossa história de como lidar com o dinheiro, muitos elementos externos. A forma como você viu a sua família lidar com dinheiro, a forma como você viu seus amigos lidarem com dinheiro, a forma que você viu muitas vezes o seu patrão lidar com dinheiro e com os negócios. O Brasil tem hoje 73% das famílias, termo que se usa na economia, endividadas. Eu espero de coração que vocês estejam entre os 27%, mas essa é a nossa realidade. O Brasil hoje tem apenas 1,5% a 2% de pessoas que investem nas bolsas de valores, ou seja, um número muito pequeno.
Então, né, quando o Guilherme pede, né, para que eu fale não apenas para quem está ao vivo, mas para aqueles que assistirem ao vídeo depois, eu já começo dando uma notícia muito boa. De tudo o que envolve a questão dos investimentos, de tudo que envolve essa ideia que parece às vezes tão utópica do primeiro milhão, vocês têm a favor de vocês um dos principais elementos, que é o tempo. O tempo vai trabalhar a favor de vocês de uma forma muito positiva, caso vocês, né, consigam colocar em prática algumas dessas sugestões que nós daremos a partir de hoje. Então, sejam todos bem-vindos aí a essa jornada que com certeza será muito frutífera. Com certeza. E fiquei aqui, né? Quando eu falei para você, não, vamos combinar a nossa live ali, sexta-feira à noite. Eu fiquei lembrando há uma cena que eu acho que é super comum, né? Quem está me vendo aí sabe que eu sou professor universitário, sabe que eu dou aula ali na graduação já tem 10 anos. E a universidade, a faculdade que eu dou aula, né, a UNA, lá em Betim, do lado dela tem um famigerado McDonald's. Assim, né? E é impressionante, me surpreende, assim, né? Eu sei que você já deu a palestra para vários alunos lá. Aí chega numa segunda-feira à noite, né? A galera ralou ali o dia inteiro e chega todo mundo com a sacolinha ali, né? Do McDonald's, delivery, drive-thru, ali senta. Eu fico brincando, pessoal, galera, por favor, assistam, né? Participem aí da graduação, o primeiro milhão da jornada, e eu acho que vocês vão aprender muita coisa. Aí eu falaria para você assim, primeira coisa, antes até da gente entrar no que a gente faria depois com o dinheiro, o que você falaria para esses alunos ali que estão na graduação, que a gente entende, até, às vezes até o motivo que ele está fazendo essa compra, mas o que você falaria para eles? Bom, gente, eu tenho um vídeo que eu posso até, né, disponibilizar em breve para vocês, mas eu vou resumi-lo. Esse vídeo se chama Pão na Chapa. Esse vídeo é baseado na minha própria experiência. Por quê? Trabalhando na escola, né, numa das escolas que eu trabalho, toda manhã, às 9h30, religiosamente, como se diz, eu atravessava a rua, ia, né, até a padaria e pedia um pão na chapa e um café com leite. Isso ficava em mais ou menos R$7, certo? Ok. Aí a gente começa a fazer aquelas contas. 5 vezes 7, 35. Aí vamos colocar 4 semanas, né, para arredondar, R$140. Aí você joga, né, por exemplo, 10 meses, né, para a gente fazer uma conta de padeiro, nós chegamos aí num número de R$1.400. Na verdade, eu fiz essa conta de uma maneira até mais minuciosa, chegando a um número exato de R$1.650. E aí você se pergunta assim, poxa, mas eu saio do trabalho, né, eu vou direto, né, para a escola, eu preciso me alimentar. Gente, eu sei disso. Mas nós temos algumas alternativas que podem baratear determinados hábitos. De fato, eu sei que é tentador. Não é à toa que se chama fast food, é uma comida rápida, uma comida prática, de gosto, né, e valor nutricional, obviamente, duvidosos, mas nós acabamos sendo levados a isso. E quando eu cheguei nesse número, né, de R$1.650, vejam bem, nós não estamos falando de um fast food, nós estamos falando de um mero pão na chapa e um café com leite. E nesse vídeo eu trabalho com algumas situações muito plausíveis, muito verossímeis. Nada fora da realidade. Eu pego, por exemplo, aquele cara que tem que almoçar fora e gasta ali no self-service, por exemplo, R$20 na hora do almoço, na hora que eu estou jogando baixo. Esse mesmo cara faz um lanche de manhã
Do mesmo jeito que eu fiz, vamos supor que ele gaste 10, aí já foram 30. Aí você joga, poxa, numa semana são 150, no mês já são 600, em 10 meses já são 6.000. Aí os números começam a ganhar uma proporção meio que assustadora, porque você fala, poxa, né, às vezes eu quero comprar, sei lá, um aparelho de celular novo, aí não tenho dinheiro para comprar à vista, que é onde eu conseguiria, por exemplo, um desconto. Aí eu vou na loja e faço o quê? Divido 10 vezes no cartão de crédito. Não é à toa que aquela música do Cazuza, lá dos anos 80, falava, meu cartão de crédito é uma navalha. Os juros de cartão de crédito do Brasil estão entre os mais altos do mundo. A gente está falando aí coisa de 200, 300% ao ano, se você deixar de pagar uma fatura. Então, gente, é uma questão de hábito, é uma questão de comportamento que você pode sim ajustar. Por quê? Quando você começa a colocar na ponta do lápis e às vezes pensar, poxa, né, peguei meu extrato bancário, minha conta está zerada. Aí você começa a fazer nessa conta. Eu já dou até o para casa para vocês aqui. Pega o seu extrato bancário do mês passado e faça uma organização financeira para você descobrir como é usualmente o seu custo. Para você descobrir, por exemplo, quanto você gastou lanchando na padaria, quanto você gastou almoçando fora, quanto você gastou, né, nas suas compras de mantimentos. Por quê? Existem aplicativos que a gente, né, obviamente, pode enviar para vocês logo depois, né, algumas sugestões, que fazem esse controle. Sai aquele gráfico de pizza lá e o cara muitas vezes descobre, nesse meu vídeo, né, do Pão na Chapa, eu coloquei isso, você vai encontrar pessoas que gastam 22, 25 mil reais num ano. Ah, Luiz, está exagerando? Não estou. É o cara que almoça fora todo dia, que chega à noite e às vezes por uma questão de comodidade acaba pedindo lanche, e aí ele, a esposa, os filhos. E aí quando ele percebe, ele está gastando 60, 80 reais por dia. Vamos refazer a conta? Aí já se torna, vejam bem, uma 80 reais por dia, gente, não é nada de outro mundo. Isso acontece bastante. São 400 reais por semana. Aí se eu jogar aquele lance de, né, o mês 4,5, isso vai dar 1.800 reais por mês. Jogando num ano, 18 mil reais. Você pensa isso em 10 anos, são 180 mil reais. 180 mil reais, imaginem, o que poderia ser isso? Né? Metade de um apartamento, gente. Metade do valor de uma casa. Você não vai deixar de se alimentar, não é isso. Mas fazendo essas contas, isso pode te dar um insight que eu não tive, Guilherme, mesmo sendo muito mais novo do que eu, também não teve. E como eu disse, vocês têm acesso a essa informação, instrumentos e totais condições de se organizarem nesse sentido. E aí fica, né, o meu desafio, até como uma certa provocação. Hoje em dia, eu falo com meus alunos, não fica milionário, não chega no primeiro milhão quem não quer. Fica como provocação. E nós vamos chegar nesse ponto aí que você está falando. E eu fiquei brincando aqui, né? Porque o pão na chapa é 7 reais. Aí eu, como às vezes eu saio, né? O Jonas gosta lá do Pokémon, a gente para no final de semana, pega o McDonald's para ele e tal. Eu fico imaginando essa pessoa que compra o McDonald's aí todo dia da semana, porque às vezes a pessoa vai fazer isso, né? Então não é 7, vai para 21, 23 reais. Então, para facilitar o cálculo, eu tripliquei, né, o valor. Então dá isso, 4.200 reais por mês que a pessoa pode gastar, se ela não abre o olho, né? E tudo bem, não, vou comer 2, 3 vezes na semana, é 2.500 reais, né? Então olha só, o que é isso no ano, você gastando isso, 4.200 reais,
Eu lembro que uma vez, eu fazendo um cálculo, né, um paciente meu, ele estava com dificuldade de emagrecer. E era um cara muito controlado. Tipo assim, ele tinha aquele negócio, né? Ele tinha um certo apreço, né, por controlar o próprio dinheiro e tal. Sabe onde que tocou para ele começar a emagrecer? Quando a gente pegou o extrato do, como é que chama? Do supermercado, né? Que aí, na hora que ele viu no supermercado quanto que ele gastava com besteira no mês, era isso, R$ 600 por mês só comprando besteira no supermercado. Eu falei, não, peraí. Então quer dizer que em um ano é R$ 7.200, é uma viagem, né? Só dele parar de comer besteira. Então ele emagreceu, eu fico brincando. Eu não conheço ninguém que emagreceu 8 quilos entre Natal e Ano Novo, né? O cara em dezembro, janeiro, o cara emagrece 8 quilos porque ele tirou R$ 600, que igual você falou, além de ser um valor nutricional duvidoso, né? É um valor que se você acumula ele aí ao longo do tempo, olha só, é uma viagem, é um carro, é apartamento, é brincando e vai com coisas que às vezes não vão de fato te acrescentar, a não ser aqui, às vezes, né, o prazer do status naquele momento. E como a gente, né, a gente está falando de graduação, primeiro milhão, então, querendo ou não, a gente também está conversando não só com profissionais de psicologia, como alunos também, a gente sabe que na juventude a gente é tentado mais por esses chamariz, né, do status social, do consumir algo especial e tudo, sendo que vira, como você disse, né, uma navalha contra a gente mesmo, né? Então imagina isso. Agora o Luiz Otávio passou um exercício, então depois da live aqui, eu vou fazer questão, vou colocar o vídeo do Luiz Otávio ali no meu stories, vou pegar com ele quais são os aplicativos e vou colocar uma lista lá para vocês terem tudo. Então imagine isso. Eu sei que você falou que Guilherme, desculpa só a interrupção. Pode falar. E só um detalhe, né? Nós estamos fazendo uma conta que a gente chama de conta de padeiro. Nós não embutimos aí, por exemplo, rendimentos. Certo? Ah, não, é isso. Nós vamos conversar agora. É isso que eu quero entrar agora. Nem entrou nesse aspecto ainda. Eu sei que alguns aí já devem estar pensando. Que eu coloquei ali nos meus stories hoje, exatamente instigando as pessoas, mostrando ali algumas coisas que, se elas conheciam, se elas já tinham visto. Então, na hora que sair, dá uma olhada ali nos meus stories anteriores, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Do que é isso que a gente vai entrar nesse assunto agora. Que é uma coisa que você falou que eu achei crucial, a questão do tempo, né? Então, vamos pensar aí. A pessoa tá aí, então vamos supor que a gente convenceu, as pessoas que estão assistindo a gente convenceu para ela não gastar o dinheiro dela à toa, né? O que você falaria para ela fazer, então, com esse dinheiro? O que você daria de dica para ela? Bom, eu costumo trabalhar com um tripé, que é o tripé atacar dívidas. Segundo, aprender a poupar. E terceiro, aprender a investir. Só que é o seguinte, nós estamos numa era de muita informação. Então, muito cuidado. Você vai encontrar, por exemplo, pessoas que se colocam como educadoras financeiras e dizem assim, quem tem dívida não pode investir. Tem que primeiro erradicar as dívidas. Eu não compactuo com essa ideia. Apesar do Brasil ter juros muito altos, que teoricamente inviabilizam a pessoa de investir, a questão toda aqui, nós estamos falando com psicólogos em potencial e futuros psicólogos, é a questão de se criar o hábito, é a questão de se mudar o comportamento. Se você não tem dívidas, excelente. Segundo passo, não as contraia, porque é um caminho difícil, né, depois de reverter. Então, se você não tem dívida, excelente. Se você tem o hábito de poupar, certo? Que é guardar dinheiro. Cuidado, só guardar dinheiro não basta. Existe uma coisa, que nós não vamos ficar aqui com economês, mas existe algo chamado inflação. Aquela história, né, de se guardar dinheiro no colchão, que a gente ouvia dos nossos bisavós e avós, aquilo ali era real
Algumas pessoas realmente faziam isso e depois descobriam, da pior forma possível, que muitas vezes o dinheiro já não valia mais nada. Por quê? Porque a inflação tira o poder de compra do seu dinheiro. Então, né, como primeira indicação, eu poderia dizer: guardar dinheiro, sim, mas buscar produtos que, primeiramente, protejam o seu dinheiro contra a inflação. Fazendo analogia com o futebol. Como que um técnico retranqueiro? A primeira preocupação dele não é fazer gol. A primeira preocupação é não tomar gol. Então, se você não tem dívidas, se você tem uma organização financeira, se você consegue guardar dinheiro, não basta guardar. Você vai guardar esse dinheiro num lugar que te permita, no mínimo, uma valorização igual à inflação, para que no ano subsequente você não tenha incorrido em perdas. E aí vem, nesse tripé, o terceiro passo, que é aprender a investir, fazendo com que o dinheiro não só fique protegido da inflação, mas que ele renda mais do que ela, criando aquilo que em breve, né, nós trabalharíamos, que é o efeito bola de neve, que é fazer o dinheiro trabalhar para você, crescendo de uma forma exponencial. Então, gente, resumindo, tripé: atacar as dívidas, aprender a poupar o dinheiro, mas protegendo da inflação. E terceiro, aprender a investir para fazer com que esse dinheiro trabalhe para você. E você possa, num futuro, escolher, por exemplo, desacelerar em relação ao seu ritmo de trabalho, ter uma renda passiva complementar, garantir a sua aposentadoria sem depender do INSS, isso para profissionais liberais, isso para vocês que são jovens e possivelmente não estarão ligados, né, a uma CLT, né, a uma legislação trabalhista, se faz muito importante. E eu queria fazer uma analogia disso, principalmente no que diz respeito ao investimento, né? Eu acho que tem hora que desenhar, fazer metáforas diferentes ajuda bastante. Eu estava lendo, né? Estou preparando, né, o capítulo da série que eu estou fazendo sobre psicologia do dinheiro. Aí eu li um capítulo porque a nossa cabeça, ela não é capaz, assim, naturalmente, de entender o poder da composição, né? Dos juros compostos, dos dividendos e tal. Que aí eu quero que depois você explique o que que seja isso, né? Em termos próprios, né? Mas para as pessoas já começarem a entender como que você coloca esse dinheiro para trabalhar para você, esse efeito bola de neve. Eu achei legal bola de neve porque é exatamente um pouco o exemplo que eu vou dar. Se a gente vamos para uma área totalmente diferente, né? Vamos falar sobre geologia aqui. Porque ao longo da história, é muito recente o nosso conhecimento sobre como que a Terra funciona. E aí, a gente sabe que teve a era glacial, a era do gelo, tem até o filmezinho lá, a era do gelo e tal. Só que uma coisa que eles descobriram com o tempo, que na verdade a gente teve no mínimo 5 eras do gelo, né? Então, quer dizer, não é um efeito, não é uma coisa fora da curva, é um padrão, né, do nosso mundo ter eras do gelo. E aí foram criando diversas teorias, como por exemplo, a montanha gigante, uma coluna de montanhas cresceram, e aí não entrava sol, e aí congelou tudo. Ou então a Terra era terra naturalmente de gelo, e aí tempos esporádicos de vulcão faz tudo descongelar. Só que isso não explicaria o fato disso ter acontecido 5 vezes. Talvez se fosse uma, ok, mas o fato de ter acontecido 5 mostra o quê? Existe um ciclo. E aí teve um pesquisador sérvio chamado Milankovitch. Ele estudou e descobriu o seguinte, que o Sol e a Lua fazem com que a inclinação da Terra ela se modifique de tempos em tempos. Esse tempos em tempos são dezenas de milhões de anos. Mas quando isso acontece, a forma que o Sol entra na Terra faz ou é maior ou é menor, dependendo dessa inclinação. Então ele supôs, num primeiro momento, de que o que ocorria era eu depois vou pegar até o nome, que é o que ocorria era quando
a luz não entrava, então bateu um gelo total. Só que aí, depois um meteorologista russo chamado Köppen, ele falou o seguinte, não, peraí, não é que de repente inclinou a Terra, a luz não entrou e congelou tudo, não. Na verdade, o problema não é os invernos muito rígidos. A Terra não esfriou por causa de invernos muito rígidos. A Terra, ela esfriou porque os verões foram menos severos. Mas como assim? Aí ele explica o seguinte. Com a inclinação da Terra, o Sol entrava menos, né, com menos força, derretia menos o gelo no inverno, no verão. Isso fazia com que você tivesse uma camada de gelo maior, que no próximo inverno a camada de gelo aumentava. E aí, na hora que chegava o próximo verão, derretia-se menos gelo. Derretendo menos gelo, você tinha uma camada de neve ainda maior, que no próximo verão faria com que descongelasse menos. E aí, progressivamente, até congelar a Terra inteira. E o mesmo acontecia no oposto, né? Quer dizer, então, quando o Sol entrava, com mais força, derretia mais. Aí, no próximo inverno, mesmo que se acumulasse, acumulava menos. No próximo verão derretia mais até que a Terra voltava ao normal. Então, quer dizer, esse poder da composição, esse poder da acumulação, né, que vai ao longo do tempo aumentando, ela é tão poderosa que a gente não consegue vislumbrar que isso é capaz de interferir, que é um processo natural, é capaz de interferir na Terra inteira. E agora a gente vai falar como que isso vai interferir no seu dinheiro. Se a gente está falando que vai chegar da graduação a 1 milhão, a gente precisa explicar como que você chega nesse ponto, sendo, né, Luiz Otávio, que a maioria das pessoas nem imagina que é possível ter 1 milhão. Quiçá, imagina que pode ter 2, que pode ter 10, né? E quanto mais cedo a gente começa, mais essa composição funciona a nosso favor. Então, explica aí pra gente como que isso funciona na economia, nas finanças. Pois é. Eu vou contar para vocês, né, uma historinha. Eu estou só fazendo a simulação aqui, na verdade, para dar a vocês um número exato. Eu uso muito com meus alunos. Os alunos fundamental, né, são um pouco mais inocentes e não percebem de cara. Né, aqueles mais velhos, né, acabam já sacando e veem que tem, né, uma pergunta meio que capciosa. Então, eu chego para os meninos, mas eu já vi até adultos caindo nessa brincadeira. E falo assim com eles, olha, se eu te der 2 opções. Primeira opção, amanhã eu te darei 1 centavo. No outro dia eu vou dobrar 2 centavos. No terceiro dia eu vou dobrar 4 centavos. No quarto dia eu vou dobrar 8 centavos. Ou você quer receber 1 milhão de reais agora. Então, a pergunta é, eu vou te dar 1 centavo no primeiro dia e durante 30 dias eu vou dobrar. No 30º dia eu te dou esse dinheiro. Ou você quer 1 milhão de reais agora? Os alunos mais jovens, as crianças, quando eu faço a pergunta, de cara, me perdoem, já falam que querem 1 milhão de reais. Que exatamente 1 milhão para elas é algo inatingível e é isso que a gente vai mostrar para vocês que não. Aqueles, né, mais maduros já percebem que tem uma maldade, mas na verdade eles não sabem o que vai acontecer. E eu jogo-se então numa planilha. No 30º dia, para vocês terem uma ideia, e eu vou chamar a atenção para 2 coisas. Você tem um total de 5.368.709,12. Ou seja, 5,3 vezes mais do que 1 milhão de reais. O mais interessante nessa história, que eu acho, é que no 22º dia, você tem apenas 20 mil reais. Quer dizer, vejam bem, do primeiro ao 20º dia, começando com 1 centavo, você chega em 20 mil reais. Em compensação, do dia 23 ao dia 30, você chega em 5.368.000
R$ 368.709,12. Então eu falo isso, né? É o poder dos juros compostos. Ele cria um efeito de exponencialidade e é muito legal, né? Porque lá no início o Luiz Guilherme disse, né, que ficou apaixonado com essa questão, né? E a gente sempre brinca, vício nunca é bom, mas viciar em ganhar dinheiro é muito interessante, porque não é no aspecto negativo, é a coisa de você estar ali no seu celular e todo dia chegar ali uma notificação de que caíram dividendos na sua conta, de que caiu dinheiro na sua conta, literalmente sem você fazer alguma coisa para isso. Porque nesse momento o dinheiro já está trabalhando para você. Então, eu uso, né, esse exemplo porque eu acho muito lúdico, porque eu acho que ele é bastante impactante. Você imaginar que no dia 1 eu tenho 1 centavo e no dia 30 eu tenho 5 milhões, quase aí, né, 5.400.000 reais. Então, né, os aspectos, né, que nós vamos tangenciar passam muito, né, por essa questão de como esse hábito se torna saudável para uma vida financeira, para se criar uma mentalidade rica, sem nenhum aspecto, tá, gente, de materialismo. Fique bem claro, eu tenho convicção que o dinheiro não deve ser um fim por si mesmo. O dinheiro é um meio. Nós crescemos com paradigmas muito cristalizados, do tipo, dinheiro não traz felicidade. Eu sei que não, ok? Mas eu prefiro dizer, por exemplo, dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro é neutro. E o que você faz com ele vai determinar a sua relação com ele. E eu fui brincar aqui, né, de fazer o cálculo, também abri a planilha do Excel aqui. Como você falou, no dia 20 você tinha 5 mil, né? Nos outros 10 dias, 5.200 reais. Você bate no dia 30 com 5.300.000, né? E olha só. Você vai mostrando para uma criança, é muito engraçado, né? Porque quando eu mostro para as crianças, eu vou dobrando dia a dia. Uhum. E aí, quando chego no 22º dia, por exemplo, né, elas já ficam assim, ah, tá vendo? Foi muito melhor pegar o R$ 1.000.000. Aí, quando você vai fazendo a dobra, a coisa fica bem engraçada. O susto que eles tomam. As pessoas, por exemplo, né, para quem não conhece de investimento, talvez seja novo esse mundo, até peguei o dado aqui na mão, o Warren Buffett, que é o conhecido assim, o maior investidor do mundo, talvez que a gente tenha, né? Já tenha tido na história, com o maior, maior ganho aí ao longo do tempo, ele, até os 65 anos, ele tem, ali em 2019, ele tinha 84,5 bilhões de dólares, né? Só que desse valor, 81,5 bilhões ele foi conseguir depois dos 65 anos de idade. Quer dizer, como que o tempo, né, é algo surreal quando você pensa, né? E pensar que você ali, ó, começando a carreira, ou você fala assim, ó, tem um projeto de 10 anos, 15 anos, 20, gente, vira brincadeira, assim, porque é só você manter a regularidade, manter a cabeça no lugar, fazer os investimentos ali com frequência, você vai ver a diferença que isso vai fazer, né, na sua vida. E acho que o Luiz Otávio falou bem, não é um aspecto materialista. Eu li uma vez que eu achei isso muito legal. Se for investir, o investimento, o que ele vai te trazer? Tempo. Imagina você ali com 1, 2, 3 milhões, né, na sua conta. Me fala se você precisaria aceitar qualquer proposta de trabalho que surgisse, né? Se você ia precisar ficar trabalhando em momentos que você não estava realmente afim. Porque trabalhar, eu acho trabalhar super bom. Sei que o Luiz Otávio também acha super bacana trabalhar. Mas fala, não, agora eu quero curtir minha família, eu quero curtir meu filho, eu quero curtir umas férias legais, uma viagem bacana. Eu tenho tempo, eu posso escolher o que que eu faço com o meu tempo. Entre trabalhar, diversão, responsabilidade com dinheiro, né? Porque, como o Luiz Otávio falou, não aceita desaforo. Então não é porque você tem muito que você pode também jogar fora, né?
Se você abrir aí na internet, quantas são as pessoas que ganharam na loteria e depois faliram? Só você procurar aí, você vai ver várias e várias reportagens de pessoas que fizeram isso. Às vezes em 30 dias perde tudo que ganhou por causa disso, assim. Não respeitam o dinheiro ali como deveriam, né? Então, Luiz Otávio, queria saber assim, se quer deixar algum recado aí para o pessoal, assim, porque eu achei fantástico, fantástico assim, a nossa conversa aqui, o que você trouxe para o pessoal. Eu vou deixar até ali nos meus stories depois, né? Além de tudo, todo o material, vou fazer essa pergunta. O que você preferia em um mês, que eu te desse 1 milhão ou que a cada dia eu te dobrasse 1 centavo? Eu vou chamar o pessoal para assistir aqui a live, porque vai fazer muita diferença. Pois eu vejo, né, o potencial que vocês têm, não apenas profissional, mas o potencial de ter acesso a algo que nós não tivemos. Por mais que eu seja mais velho que o Luiz Guilherme, nós não tínhamos acesso a essas informações, a esses instrumentos. Nós crescemos vendo Bolsa de Valores nos filmes, né, aqueles caras com os papéis, né, gritando, vendendo, atendendo o telefone. E hoje, né, nós podemos ali, no aparelho celular, fazer vários tipos, né, de movimentações. Nós podemos fazer, né, e adquirir vários produtos, coisas que seriam inimagináveis há 10 anos atrás. Então, para tudo isso, existe um método que passa, como eu disse, uma mudança, né, comportamental, a criação de hábitos que vão se tornando cada vez mais motivantes na medida, né, em que você vê a situação dando resultado, e aquela convicção de que é possível você investir. Claro, não existe risco zero. A decisão do tipo de risco que você quer correr é totalmente sua. E é claro que os ganhos maiores ou menores estão muito ligados ao risco. Só que isso nós podemos comprovar. Mesmo naquilo que parece, né, pouco seguro, por exemplo, ações, né, ou fundos imobiliários, você encontra espaço para uma certa segurança, que vai te permitir crescer de forma consistente, porém constante, como eu disse, com uma exponencialidade e minimizando os riscos. Então, né, eu gostaria muito, né, de saber que, num futuro breve, vocês terão utilizado a favor de vocês a questão do tempo. Por quê, gente? Porque quando eu olho a minha história de vida, quando eu penso, né, em quanto dinheiro eu já ganhei, quando eu penso, né, nos ótimos salários que eu já tive, nos ganhos que eu já tive com a minha empresa. Eu sou empresário na área de educação, sou dono de escola. E eu fico imaginando quanto eu poderia ter hoje, caso eu tivesse acesso a algumas informações que nós estamos aqui entregando para vocês. Às vezes dá até, né, uma certa tristeza. Mas nunca é tarde para começar a investir. E no caso de vocês, a possibilidade é gigante, né? E como o Guilherme disse, você demora aí talvez 10, 15 anos para atingir o primeiro milhão, o segundo milhão vem em menos de 3 anos. Eu garanto. Por quê? Porque você vai saber trabalhar com esses ganhos. Então, né, fica essa dica. Super prazer bater esse papo com vocês. Espero que tenham gostado. Aguardo, né, o feedback. Gostaria muito, né, realmente de saber, né, se esse bate-papo agregou para vocês. E espero que hoje nós estejamos aí iniciando uma jornada muito, mas muito interessante para todos nós. Certo? Ótimo final de semana e fiquem com Deus. E eu vou lembrar aqui, né, eu tenho expectativa, lembrando outro investidor, acho que é o Charles Mangi, que ele trabalhava como carregador de taco de beisebol, de
taco de golfe, né? E ele descobriu o seguinte, que os golfistas que investiam na bolsa eram os mais ricos. E aí ele começa a mexer com investimento. Então, o que eu tenho certeza, né? Agora não é mais hipótese, eu tenho certeza, é que os psicólogos que estão acompanhando aqui a gente, daqui a uns 10 anos, vão ser os psicólogos mais ricos que a gente vai ter, né? Porque eles vão saber lidar com o próprio dinheiro. Então, gente, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo e desejo aí um ótimo final de semana. E segunda-feira a gente vai ter mais uma live para como começar essa carreira no consultório. Luiz Otávio, muitíssimo obrigado. E a gente está junto aí nos nossos outros trabalhos. Até mais. Tchau, tchau. Gente, forte abraço.